Agora eu vou falar um pouquinho sobre análise técnica objetiva, tá certo? Ou seja, como eu vou utilizar uma FIBO, como eu vou utilizar um LTA, um LTB, que isso daí também passa para o Price Action. E isso eu queria deixar claro para vocês. A gente vai disponibilizar gratuitamente no nosso Instagram. Então eu não sei quando é que você está assistindo essa aula agora, tá certo? Mas acompanha lá o nosso Instagram e vai lá em cada aula. A gente vai ter lá aula 1 sobre Fibonacci, aula 2 sobre tendências, aula 3 sobre ondas de Elliott, em si. Tudo isso a gente vai disponibilizar gratuitamente. Então você vai ter esse conteúdo gratuito no nosso Instagram, tá certo? E aqui a gente vai realmente para a parte prática do negócio. Vocês vão entender como eu visualizo o mercado e como eu opero. Então vamos para a próxima aula. Bem, pessoal, voltando aqui, tá certo? Eu vou rebobinar um dia do pregão do dia anterior, tá certo? Porque hoje é feriado. Então a gente não tem um pregão ao vivo aqui para passar para vocês. Então você vem aqui nessa abazinha, tá certo? De replay e você escolhe a data. Você vai utilizar bastante esse recurso, você pode fazer até de 2, 3 anos atrás, tá certo? Para colocar em prática aquilo que a gente vai ensinar para vocês, tá certo? E o primeiro passo que a gente precisa identificar é qual a oportunidade que eu vou ter para compra ou para venda, sendo que o gráfico ele vai estar cru, dessa forma aqui. Ele não tem regra de coloração, ele apenas está monocromático aqui, apenas preto e branco, tá certo? E tem algumas ferramentas. Aqui você está vendo que tem uma oscilação do mercado, o gráfico de 5 minutos, tá certo? Eu acelerei um pouco aqui a nossa ferramenta para saber mais ou menos o que eu posso fazer com isso. E geralmente nesse primeiro candle de mercado a gente sequer faz alguma coisa, tá bom? Mas vamos lá. Digamos que a gente está vendo um indício aqui de que o mercado está querendo ir para cima, tá certo? E eu queira fazer uma compra de um mini contrato. Vocês vão utilizar essa ferramenta aqui de compra, tá certo? E essa ferramenta de compra ela serve para quê? Ela faz uma leitura de padrão do último movimento, já do dia anterior, do último movimento de mais força, que foi justamente um movimento de alta, e ele vai deixar aqui pré-estabelecido um gatilho de compra, tá certo? A partir do momento que o pregão, que o mercado, ele simplesmente fizer essa variação de preço e alcançar essa marca aqui, ele vai começar a contabilizar essa pontuação ao seu favor, tá certo? É o que eu gosto de utilizar? Não, mas tem gente que utiliza, porque ele já faz uma prévia leitura com base em algumas, vamos dizer assim, algumas variáveis aí do mercado para deixar um ponto pré-estabelecido para vocês. Eu gosto mais de utilizar essa outra ferramenta, que é a de compra mercado. Veja só, veja onde é que o preço está aqui agora e eu vou colocar aqui compra mercado. Ou seja, a ordem entrou na hora que eu coloquei aqui, que eu fiz, tá certo? E como eu já expliquei para vocês, eu entrei aqui nessa ordem e eu estou buscando um preço minimamente que chegue aqui em 7 pontos nessa operação. Vamos acelerar um pouco aqui o gráfico para ver se a gente consegue essa pontuação. E vocês vejam aqui, existe uma confluência do movimento altista que a gente estava esperando, tá certo? Ele pode chegar aqui, topar nessa região e fazer a reversão, tá bom? Pode topar nessa região, fazer a reversão. Pronto, ele chegou aqui, topou no nosso stop, tá certo? A ordem simplesmente é cancelada, mas você obteve um lucro aqui com um contrato de R$70, tá bom, pessoal? E a mesma coisa acontece se eu quiser fazer uma venda. Então, se eu quiser fazer uma venda, eu posso fazer a venda pré-estabelecida aqui, onde ele vai deixar uma ordem média aqui, tá certo? No final do dia anterior, para quando ele bater aqui, entrar na venda e fazer a nossa pontuação a favor, ou topar aqui e nos reverter e nos dar um stop loss de operação. Como eu volto a afirmar, eu não gosto de utilizar isso, então eu venho aqui em cancelar e zerar ordens, porque às vezes vocês deixam alguns gatilhos posicionados e quando você cancela e zera essas ordens, você simplesmente fica tranquilo, tá certo? E eu posso chegar aqui e esperar um momento de rejeição desse movimento para poder fazer uma venda. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa venda o mais rápido possível aqui.
Bem, pessoal, entramos aqui em um gatilho de venda e aí eu vou explicar para vocês também. Eu vou colocar aqui 7 pontos, tá certo? Caso ele não venha fazer esses 7 pontos, eu vou colocar um stop loss aqui de 4 pontos, tá certo? E o porquê eu fiz isso? Observem que nessa operação a gente teve um movimento de alta, tá certo? E após esse movimento de alta teve uma rejeição de preço, ou seja, aqui ele criou uma resistência, tá certo? Aqui ele criou uma resistência. E essa resistência implica que o preço ele pode ser levado para baixo, ocasionando aqui na nossa pontuação. E eu posso esperar chegar aqui, eu posso simplesmente cancelar e zerar a minha ordem. Aqui ele vai fracionar, tá certo? A pontuação que eu adquiri agora com a pontuação atual. Mas veja que a gente conseguiu mais 1,5 ponto nessa movimentação. E isso, com um contrato de dólar, equivale a R$15. Então agora o nosso saldo é de R$85. E lembre-se, com a administração de um contrato você não vai pagar taxa de corretagem, tá certo? Então isso aqui é lucro real para você, tá bom? E aqui, com esse conteúdo, nós concluímos as ordens. Como você vai dar as ordens de compra para o mercado, como vocês vão dar a ordem de venda para o mercado, tá certo? Como vocês vão cancelar uma ordem, quer esteja negativa ou positiva, tá certo? Uma coisa que eu vou aconselhar nunca, inverter a ordem, porque aí você vai levar porrada e você sempre vai estar posicionado de forma aleatória, ou cancelar a ordem individual, se você estiver fazendo mais de 2 contratos. Mas isso é para uma próxima aula.